próximo processo. Segunda discussão do processo número 166 de 2014, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, inclui inciso 1º ao artigo 181 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, referente à caiação e pintura de árvores. Autoria: vereadores Edinho Guedes, Ana Lino, Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo e Edgar Sasaki. O projeto está em discussão. Apenas para ilustrar, senhor presidente, vou fazer aqui da mesa mesmo, como já foi lido pelo nosso primeiro secretário, trata-se da segunda discussão de um projeto que tem como preocupação a questão da arborização do nosso município. Nós que estamos vivendo essa questão do aquecimento global, essas altas taxas de temperatura na região urbana nós sofremos ainda mais por estarmos cercados de concreto, e a árvore é um filtro natural para isso. Então, em que pese a existência de algumas árvores, existiu ao longo do tempo, por desconhecimento, por desinformação, por parte dos servidores da administração pública em geral brasileira, o hábito de se pintar, de se caiar, né? Enquanto caiava-se as guias das ruas, aproveitava-se também, caiava-se, pintava-se com cal o pé das árvores, né? Ou a base das árvores, o que por muito tempo foi repetido, e os biólogos passaram então a estudar essa atitude, e já foi provado cientificamente que esse ato prejudica a vida da árvore, envenena a árvore, prejudica o próprio processo de troca de temperatura, de nutrientes da árvore, mata alguns micro-organismos importantes para a sobrevivência e para o desenvolvimento dela. Então, nós precisamos ter mais árvores e cuidar bem das que já existem, né? E por falta de informação, infelizmente, foi feito isso. Até me solidarizar com alguns moradores que têm aí feito a defesa das árvores da cidade com a bandeira de cidadã. Recentemente foi cortada uma árvore lá na esquina do shopping, ficaram todo mundo aterrorizado, a gente foi acompanhar, a árvore já estava doente e eu percebi traços de cal nela. Então, percebe-se assim, nós já estamos vitimalizando várias espécies por falta de conhecimento. Então, que a partir da alteração dessa lei, dessa parte da lei orgânica que já foi aprovada na sessão passada, possamos cuidar melhor das nossas árvores, que dão maior qualidade de vida aos centros urbanos e faz com que nós possamos ter uma cidade mais agradável. Então é isso, só para ilustrar quem não acompanhou a sessão passada, obviamente encaminho meu voto da mesma forma que fiz a sessão passada, favorável. Quero fazer um comentário, senhor presidente, que na sessão passada eu não tinha assim a lembrança sobre as árvores, o corte das árvores na Rua Barão. E eu falei aqui que talvez poderia ter sido o Marco Aurélio, mas hoje eu tenho aqui em mãos sobre o assunto da época, que faz muitos anos. Está escrito aqui: prefeitura condenada a recuperar as árvores que cortou na cidade. A Rua Barão de Jacareí até hoje não teve o plantio de recuperação feito pela prefeitura. Aí está dizendo aqui: o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença dada em Jacareí, que condenou a prefeitura a apresentar um plano de arborização urbana, atendendo a uma ação civil pública impetrada pelo Instituto Ecológico de Defesa e Preservação do Meio Ambiente. Aí está dizendo: a ação foi ajuizada depois que o então prefeito Marco Aurélio mandou cortar árvores da Rua Barão de Jacareí, alegando que elas estavam condenadas por cupim. Tudo bem, se ela estava precisando ser cortada porque estava condenada, então tá bom. Mas quantos anos já fazem isso? E cadê um plano de plantio, recuperação feito pela prefeitura? Quando a gente fala que o governo
do Marco Aurélio e agora do Hamilton, falta bastante coisa. É porque falta muitas ações, falta muita ousadia na forma de gestão, falta resolver realmente de vez vários problemas que existem em nossa cidade. Aí entra, como eu falei, o querer político e mais a ousadia, porque ele tem um orçamento de quase 1 bilhão por ano. É só então ter forma de gestão para cada setor que precisa da nossa cidade, seja a habitação, a saúde, obras, enfim. Temos que ter ações, só isso. Em relação à árvore, por que não foi feito um plano de recuperação? Porque uma coisa tão simples que hoje traria um benefício muito grande na área urbana da nossa cidade, que é arborizar. Isso é saúde. Senhor presidente, antes de tudo eu quero parabenizar os autores do projeto e eu quero pegar aqui também novamente um gancho na fala do Maurício, né? Parabéns, Maurício, você ter lembrado aí da coisa terrível que foi feito na Rua Barão, né? Hoje tiraram os estacionamentos, né? Lá atrás tiraram as árvores, tá? E realmente não plantaram novamente. Depois colocaram lá umas mudas e tal, que não vingou, enfim, tá? Então, realmente, eu não entendo, né, uma administração dessa que é contra a natureza, tá? É contra as árvores, enfim. Só posso ter isso em mente. Por quê? Além da Barão, Maurício, a gente pode também aqui colocar as árvores que foram retiradas lá na frente do Corpo de Bombeiro, por exemplo, na questão do Walmart, tá? Na construção lá do prédio. Foi lá também uma coisa terrível que fizeram com as árvores. Podemos apontar também outro detalhe com relação às árvores, que foi quando fizeram aí essa lambança, né, na cabeceira da ponte aqui do Rio Paraíba, tá, onde colocaram aquelas pedras e também acabaram com muitas árvores ali. Inclusive, nessa ocasião, eu fui até o Ministério Público, protocolei uma denúncia, mas infelizmente a denúncia não vingou, né? A gente acaba ficando também um tanto triste, porque a gente vai, muitas das vezes, não consegue viabilizar as ações por intermédio dessa casa, e aí a gente percebe que a saída é ir para o Ministério Público, e às vezes também a gente não é atendido. Então, perceba o seguinte, que com relação ao plano, né, de plantio de árvores, eu não sei onde está esse plano, está engavetado, tá? Então, você pega, por exemplo, como o Parque da Cidade, né, quando foi inaugurado, pouquíssimas árvores. Hoje algumas estão crescendo e tal, enfim. Mas nós carecemos de sombra. Nós carecemos de árvore no nosso município. E nós carecemos do quê? De uma política voltada realmente para defender essa questão. E também quero deixar registrado aqui a questão do quê? A questão, Maurício, dos inúmeros pedidos que eu acho que todos os vereadores recebem aqui, a respeito das podas das árvores. Árvores que muitas das vezes estão aí causando infelicidade até na casa das pessoas. Por quê? Porque a árvore ela cresce de tal tamanho na calçada que a pessoa na hora de deitar na cama, ela com essa questão agora das chuvas aí, tá? E raios, ela fica imaginando, poxa, será que essa árvore não vai cair em cima da minha casa? Será que não vai cair em cima do meu carro? Será que não vai cair em cima da minha criança que de repente está brincando, enfim? Então, essas coisas que precisam ser registradas nessa casa para que a administração tome posicionamento com relação a isso. Uma parte? Pois não, vereador. Você teve uma boa lembrança a respeito disso, em relação às árvores que precisam ou serem cortadas, retiradas realmente, mas tudo dentro de um plano de plantio. O secretário de Meio Ambiente, ele tem que fazer um planejamento para a cidade inteira. Tem árvores que não deveriam ser plantadas, porque é muito grande, estoura a calçada, e as inúmeras reclamações que nós recebemos, né,
e procede dos moradores. Então, mas se for feito um planejamento, um cadastro de todas as árvores da cidade, a Secretaria do Meio Ambiente está lá para isso. E ele tem uma estrutura, tem diretores, tem um monte de pessoas lá que poderiam estar ajudando isso. Então, fazer um planejamento para quê? Para a cidade ter resolvido de vez esse problema da árvore, com as calçadas, as árvores que são grandes, que precisam de poda, enfim. Mas parabéns pela lembrança, viu, Maurício, você está falando uma coisa, olha que interessante, uma coisa puxa a outra, né? Eu posso até apontar um ponto, tá? Um exemplo, Avenida das Letras, lá no bairro Vila Branca. As árvores que estão plantadas na calçada. Está levantando todas as calçadas. Quer dizer, será que já não sabiam que aquele tipo de árvore pode levantar a calçada? O bairro Vila Branca é um bairro recente, é um bairro novo. Então, quer dizer, cadê a ação da administração em fazer a fiscalização no plantio dessas árvores, né? Na nomenclatura dessa árvore? Se já sabe que essa árvore vai levantar a calçada, por que é que deixa plantar esse tipo de árvore? Dificulta os idosos, cadeirantes, tá? Enfim, pode muito bem acontecer até coisas que a gente não espera. A pessoa cair, bater a cabeça na calçada e partir. Então, são coisas assim que a gente fica questionando, tá? Mas, infelizmente, nem isso o vereador tem condição de fazer. O vereador não tem condição de ir lá e escolher a muda da árvore que a prefeitura vai adotar em determinados locais. Então, é um absurdo, né? Sou realmente solidário aqui ao projeto dos nobres vereadores. Parabéns. Presidente, só para lembrar, eu sou um dos autores, né? Edinho Guedes, eu, Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo e Edgar Sasaki. Só para lembrar que o nosso projeto, ele não fala de poda nem retirada, ele fala da proibindo, né, a caiação. Também concordo, né, com os vereadores que falaram só sobre a poda e retirada, mas o nosso projeto é proibindo, né, a caiação, a pintura de árvores, né, no setor público e no setor privado, né, que essa caiação, produto mesmo do cal, é claro que pensando proibir, que sobe formiga na árvore, não é bem assim. Ela, com o produto químico, né, que é o cal, ele destrói as árvores. Então, o projeto é a proibição da pintura. Então, já antecipo, claro, meu voto é favorável. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar aqui a minha contribuição e, é claro, votar favorável, porque quando se pinta essas árvores, prejudica os micro-organismos da árvore, é prejudicado e ela passa a ficar doente e passa também a ter a sua queda. Agora, eu gostaria só de deixar aqui um relato que aconteceu ali no retorno da Avenida Major Acácio com a Avenida Amazonas, no Jardim Paraíba. Estive no local e me deparei com uma situação triste, muito triste a situação que ali ocorreu. A queda de uma árvore muito grande, árvore enorme, inclusive vou mostrar no tema livre, e essa árvore, ela acabou impedindo a passagem dos carros, tamanho dessa árvore ser tão grande, impedindo os carros de passar com a chuva que deu. Agora, não sei se foi isso, mas não teria acontecido também alguma química que colocou no pé dessa árvore ali para prejudicar ela? E a árvore, infelizmente, ela está cheia de cupim, essa árvore está cheia de cupim, e ela chegou a cair. Agora foi falado por alguns vereadores, nós não podemos deixar essas palavras também irem embora, o vento levar essas palavras pelo ar, porque são palavras verdadeiras também, que nós temos que analisar nessa casa com respeito às árvores no município. Tem muitas árvores no município que se encontram condenadas. Esta é a palavra
que nós temos que usar. Estão condenadas devido ser tomado atitudes com respeito à caiação e química que foi colocado, que é pintar para uma festa, vou pintar de amarelo, o outro, não, vou pintar de verde e amarelo, o outro, vou pintar a árvore de azul. Então elas ficaram condenadas e passou a ter problema. Então o Poder Executivo deveria analisar as árvores que estão condenadas, procurar ver essas árvores para não ter maiores prejuízos, porque uma árvore dessa caindo sobre uma casa ou sobre um carro, imagina o prejuízo que nós teremos no município. Essa árvore que eu irei mostrar na tribuna, que caiu, imediatamente liguei para o meio ambiente, fomos atendidos no mesmo dia. O meio ambiente foi até o local, recortou aquela árvore, levaram a serra, cortaram a árvore, retiraram ela da via, impedindo assim então de as pessoas, passarem por constrangimento naquele local. E existia nessa árvore várias abelhas. Olha o perigo que os moradores corriam naquele local. Então, nós temos que analisar a situação das árvores no município, ver qual está condenada com problemas e também fazer um plantio de árvores novas, para que então possamos ter uma cidade a cada vez melhor. Então eu sou favorável ao projeto, que também sou autor do mesmo. O projeto continua em discussão. Não havendo mais ninguém. Desculpa. Deixa eu também fazer um comentário. Parabenizar aqui o Edinho e também os demais autores desse projeto de emenda à lei orgânica. E eu gostaria só de falar uma coisinha só. Caiação é agressão só. Ela não contribui nada para a planta. Existem produtos que você utiliza, produtos considerados naturais, que se utiliza na agricultura orgânica natural, que é a cauda bordaleza, a cauda sufocáustica, mas nunca dessa maneira, na forma de pintura, e sim ela diluída e aplicada para ter realmente seu efeito de eficiência no controle de algum tipo de doenças, ou mesmo de pragas também. Mas caiação, eu acho que não deve ser feito em plantas. Ela é um ser vivo. Então, acho que teremos que ter também respeito com elas também, de respeitar as plantas. Então, volto novamente a falar para vocês. Caiação é agressão à planta, no caso. Então, é isso que eu gostaria de falar. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão da matéria, peço ao vereador que faça a votação nominal. Vereadora Analino. Eu voto favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto novamente, senhor presidente, eu acho que eu disse na semana passada, quando nós votamos pela primeira vez esse projeto, que é o momento da gente não pensar na belezura, não pensar em que aquilo vai ficar bonito, porque se a gente pensar dessa forma, a gente está degradando o meio ambiente. Então, parabéns aos autores, sou favorável ao projeto. Vereador Itamar Alves. Eu acho que fica mais bonitinho. Favorável. Eu acho. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Quero dar os parabéns aos autores. Realmente procede, tem que se prevenir em relação às árvores, porque é uma vida e que nos dá muito benefício. A vegetação, as árvores, sem dúvida. Então, eu voto favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Processo 166, que trata de um projeto de emenda à lei orgânica do município, foi aprovado em segunda discussão por 13 votos.